Agora, nós vamos conferir o Me Conte Sua História de hoje. A gente vai conhecer a trajetória de um comerciante que, depois de uma infância muito simples, em um caminho cheio de desafios, construiu uma trilha de sucesso no setor gastronômico aqui em Caruaru. A gente convida você para a gente acompanhar juntos essa história. Caminhar assim, parar para uma reflexão em casa, é bem típico dele. O Luciano José da Silva, de 69 anos, ainda repassa pela memória aquele Luciano criança do sítio Medeiros, na zona rural de Caruaru. E que tempos difíceis! Aliás, difícil é pouco para expressar. Olha, na minha infância era muito difícil. Era tudo difícil, meus pais eram agricultor. E a gente vivia da agricultura, né? Meu pai trabalhava e tinha 17 irmãos. Nós tínhamos 17 irmãos, era muita gente. E foi aí que cada um começou tendo uma necessidade de trabalhar, né? De arranjar emprego, trabalhar para ajudar os pais, né? Ele cresceu numa região próxima ao Alto do Moura. O pai, Plácido José da Silva. A mãe, Maria das Dores da Silva. Casal de agricultores que buscaram sustentar a enorme família, com o suor e o trabalho que vinha da terra. Mesmo assim, o prato vazio era um fantasma que sempre rondava. Era muito difícil, não tinha comida não. Ou trabalhava para sobreviver, ou morria de fome mesmo, não tinha comida de jeito nenhum. E lembro muito, muitas vezes mesmo, foi dormir sem comer porque não tinha, né? E quando tinha, dividia um prato com 17 irmãos. A infância, que era para ser preservada, vivida na inteireza, foi substituída pela constatação de que era preciso fazer alguma coisa. A pessoa já entendia, né? Eu mesmo não tinha muito pequeno, mas eu entendia que havia uma necessidade muito grande que a pessoa tinha que ganhar dinheiro, né? Tinha que trabalhar fora para poder se manter, senão ficava mais difícil ainda. Trabalhava dia e noite, meu pai trabalhava até noite de lua. Ele saía para trabalhar no roçado à noite porque era difícil mesmo. Luciano José da Silva tinha 10 anos quando conseguiu o primeiro emprego em um hotel que ficava perto da Avenida Rio Branco, em Caruaru. A situação de não ter transporte fácil para voltar para casa e lugar para dormir gerou o inesperado: ter que fazer de alguns pontos do Marco Zero local para passar a noite. Eu fui trabalhar, arranjei um emprego no hotel lá, para lavar prato, copo, no hotel Excesso de Caruaru, que hoje em dia não tem mais, né? Aí eu fui trabalhar lá e lá comecei, ia para a feira naquela época, né? Com carro de mão, para fazer a feira para o hotel. E também, ao mesmo tempo, lavava prato, copo, acordava 4 horas da manhã para lavar a cozinha do hotel, e era desse jeito aí. E quando eu arranjei um emprego, para não perder o emprego, não tinha onde dormir, né? Aí cheguei a dormir ainda na porta da igreja da Conceição. Cheguei a dormir lá por uma semana ainda, todo dia, porque eu não tinha vergonha de falar que não tinha onde dormir. Aí ia dormir na igreja, aí depois de 8 dias foi que arranjaram uma vaga para mim. Dormi no hotel, um quartinho, que arranjaram lá em cima, um quartinho na despensa. É porque a casa era longe, naquela época não tinha, não tinha carro para vir e também não tinha dinheiro, né? Aí ficava por lá mesmo para chegar na hora certa no emprego no outro dia. A solução para dormir na rua veio depois com um quarto disponibilizado no hotel. E depois de 7 anos, o Rio de Janeiro surgiu como uma ideia, um destino a ser explorado na década de 70. Um mundo completamente diferente do que ele conhecia. E quando foi aos 17 anos, foi que eu tirei o documento. Tirei meus documentos, aí foi quando eu fui embora para o Rio de Janeiro, né? Fui embora para o Rio de Janeiro, arranjei emprego lá, trabalhei por 20 anos. O meu irmão trabalhava no Rio de Janeiro, num clube alemão. Lá, ele falou com o gerente lá e arranjou um emprego para mim, mas mesmo assim não tinha vaga na época. Aí fiquei esperando um pouco, até surgir vaga, aí surgiu uma vaga. Aí lá foi quando eu comecei trabalhando na faxina, e depois na faxina e na cozinha ao mesmo tempo. Quando tinha festa lá no restaurante,
eu ia ajudar, o gerente gostou muito do meu trabalho, e viu que eu sabia fazer comida, tinha muito cuidado, né, com a comida, o jeito que fazia, e ele dava muito valor o tipo de comida que eu fazia, né, e gostava muito, sempre me chamava para fazer, que foi um dia ele me chamou definitivo para a cozinha. E os alemães tomaram gosto pela culinária nordestina. Talento, mérito de Luciano. Comecei a fazer comida com meus temperos aqui, né, o tempero nordestino lá, daqui, de Caruaru, e o pessoal gostava muito. E começou a me procurar muito lá, o cozinheiro que fazia essas comidas nordestinas. Muitas vezes eu preparava carne de sol, lá eu fazia carne de sol lá mesmo e servia. Os alemães lá não conheciam, né, carne de sol. E eu fazia carne de sol e terminaram gostando da minha comida lá, da carne de sol que eu fazia, arrumadinho. Eu sempre fazia arrumadinho lá, para eles, que eles não sabiam o que era isso. E terminou eles gostando do meu tempero, da comida lá. E o coração já batia forte por um projeto. Todo dia eu pensava em vir embora para Caruaru, para colocar um restaurantezinho aqui de comida típica. Sempre sonhava, tinha esse sonho, né? De vir colocar esse restaurante aqui, né? Para ver se dava certo aqui. E foi dando certo. O primeiro dia que eu comecei vendendo carne de bode lá no restaurante, né? Começou com uma banda de bode. Que a gente começou, cerca de 10 quilos de bode, aí saiu tudo, aí foi aumentando, aí um bode, aí 2, 3. Cada dia que passava, aumentava mais os clientes. Eu dormia sonhando em colocar um restaurante, sempre pensei nisso. E fazer a comida deliciosa que eu sempre faço, que até eu gosto da minha comida, né? Porque é difícil a pessoa fazer comida e gostar, né? Mas eu gosto da minha comida e os clientes também, né? Os clientes adoram. Afinal de contas, o que é o sonho na trajetória de alguém, senão esse motor vital que ajuda a mover a nossa vida na direção idealizada? E Luciano sempre falou que queria um restaurante para chamar de seu. Pois é, adivinhe o que pode ter no cardápio desse restaurante. Olha, tem muita vitória, viu? Vitória aqui, aliás, é serventia da casa. Depois de 2 décadas no Rio de Janeiro, muitas indas e vindas, Luciano conseguiu realizar o sonho. E este é o restaurante tão desejado. Já são 33 anos de portas abertas. Foi um sentimento que venci, né? Que venci na vida, né? Um sentimento assim de cumprido. Eu cumpri o meu desejo, né? O que eu queria fazer. Então eu fiquei muito feliz, né? Inovação que o cliente aprova. Aos fins de semana tem muito movimento e no São João, olha, é bonito de se ver. Tem sempre que se reinventar, fazer uma comida diferente. Eu já fiz vários pratos aqui, feito por mim, né? Foi criado por mim os pratos, né? Bode atolado, risoto de bode, o prato que chama linguiça de bode com banana da terra, pirão de queijo, filé de bode, essas comidas assim que eu gosto de fazer, de inventar. É isso mesmo, quem chegar ao restaurante de Luciano aqui no Alto do Moura vai se deparar com todo esse preparo, com carinho e tempero. E também ao lado da atração principal dessa culinária, olha só, a carne de bode assada, muito tentadora e que marca a viagem de muitos turistas que vêm até aqui. E é isso, tudo permeado pela superação do dono. Os turistas do mundo inteiro vêm aqui conhecer a minha culinária aqui e eu fico muito feliz com isso. Foi essa comida mesmo aqui que mudou muito minha vida, que eu nem pensava um dia, né? Também eu sonhava em chegar onde eu cheguei aqui, mas não sabia que eu ia chegar assim, tão do jeito que é, né? Ficar muito feliz assim, de ter uma boa comida aqui, de fazer a comida que eu gosto, a comida do meu sonho. E nesta história de comida do Nordeste e convivência com alemães, ele até que gosta de praticar o idioma. Alles gut, auf Wiedersehen. Tá tudo bem e até breve. Essa é a tradução. Até breve mesmo. Para Luciano, vencedor,
poder compartilhar mais histórias. Puxa vida, pessoal, que história, hein? E o seu Luciano é uma simpatia, né não? Daqui a gente manda um grande abraço para ele. A gente agradece também pelo fato dele compartilhar essa trajetória com a gente. São caminhadas assim que inspiram outras pessoas, porque todo mundo, no fim das contas, tem algum obstáculo para superar, não é assim? Os obstáculos fazem parte da vida e eles existem para que a gente busque vencer e não apenas desistir. Por isso, o que o seu Luciano viveu e contou para a gente hoje, certamente vai ajudar alguém que também tem sonhos. E às vezes pode ficar ali em dúvida se vai conseguir realizar ou não. Claro, as coisas não são simples, não se resolvem sozinhas, mas se a gente der o primeiro passo e buscar a ajuda das pessoas certas, muita coisa boa pode acontecer também. Então, fica esse exemplo de batalha do seu Luciano, para a gente nunca desistir do futuro, para a gente nunca desistir da vida, né, seu Luciano? Muito obrigado.